Boa tarde, irmãos. Estou aqui de volta. Nós estamos aqui gravando uma série de reflexões bíblicas e teológicas a respeito do ser de Deus, da pessoa de Deus e das ações de Deus nesse mundo que o próprio Deus criou, trouxe à existência e que Ele sustenta pelo seu próprio poder. E nós estamos então trabalhando e falando um pouco sobre esse assunto. É claro que o objetivo nosso aqui, como eu falei já em vídeos anteriores, nós não somos profetas no sentido como alguns têm se apresentado aí, trazendo novas revelações e fazendo até interpretações equivocadas das Escrituras. Não é essa a nossa intenção, mas é de fato apresentar textos que demonstram Deus agindo neste mundo e tirando lições e princípios importantes para a nossa vida, para entendermos melhor a ação de Deus. O nosso lema como cristãos reformados, nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. E nós acreditamos que Deus se revela por meio dela a nós. Então, quando nós lemos as narrativas, os salmos, as parábolas, os evangelhos, as cartas, o livro de Apocalipse, os profetas, encontramos textos também que falam sobre a lei de Deus, nós estamos entendendo que Deus está se revelando a nós ali, mostrando quem Ele é, qual é a vontade dEle, mostrando muitas vezes como é que Ele age diante de situações que provocam a santidade e a ira dEle, como também a forma que Deus tem agido com graça e misericórdia a nosso favor. Então, nós aprendemos isso por meio das Escrituras Sagradas. É importante nós frisarmos isso, que nós não temos compromisso com aqueles que tentam colocar as suas ideias, os seus pensamentos e quase estabelecendo um padrão semelhante ao das Escrituras. Não é esse o nosso compromisso. Nosso compromisso é com as Escrituras e é importante então a gente enfatizar isso, que o que a Bíblia diz é o que Deus diz e o que Deus diz é o que a Bíblia diz. Então esse é o nosso compromisso. Graças a Deus que também há os pastores fiéis, pregadores fiéis, os irmãos podem encontrar também aí nas redes sociais, que estão expondo as Escrituras, explicando, ensinando e aconselhando os irmãos, e graças a Deus por eles. Nós também podemos aprender e ser também edificados e confortados por esses irmãos que estão também aí gravando e enviando vídeos importantes para nós compreendermos o momento que nós estamos passando. Como os irmãos sabem, nós estamos passando por uma quarentena, forçada devido a esse problema do Covid-19. E já falei em vídeos anteriores, acredito que isso é as mãos de Deus trazendo juízo sobre a humanidade. Eu enfatizei muito em outros vídeos que o Deus que trouxe o dilúvio na época de Noé por causa do pecado humano, o Deus que trouxe fogo sobre Sodoma e Gomorra na época de Abraão, o Deus que puniu aquele povo de Canaã pelos pecados que eles tinham cometido contra Deus, o Deus que também trouxe juízo sobre o Egito, e o próprio Deus que enviou Israel para o cativeiro, esse Deus não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus. E nós não podemos deixar de acreditar que esse mesmo Deus que trouxe juízo sobre aqueles pecados é esse Deus também que está trazendo juízo hoje sobre a terra. Então, a Bíblia nos ensina isso e a Bíblia nos aponta para isso. Então, naturalmente, quando nós olhamos essas verdades nas Escrituras, nós podemos deduzir, a partir das Escrituras, que Deus continua agindo com juízo e com justiça. Como também Deus agiu com graça e misericórdia, Ele continua ainda agindo com graça e com misericórdia, porque Deus, mesmo sendo justo e tratando o pecado da maneira santa e justa, Deus não deixa de ser misericordioso. Então, é importante que nós destaquemos isso dentro desses estudos que nós estamos aqui abordando.
Eu tenho falado então sobre o governo soberano de Deus, sobre a terra, que Deus é soberano. Eu tenho enfatizado muito aos irmãos que Deus criou esse mundo, criou tudo que nele existe, tudo pertence a Ele, nós vimos isso de acordo com as Escrituras, e que Deus tem direito absoluto sobre toda a vida humana, sobre todos os animais, as plantas, tudo que há nesse mundo pertence a Deus absolutamente. Não existe ser nesse universo, nesse cosmo que Deus criou, que não pertença a Ele 100%. E por isso então Deus, Ele vindica, sim, a obediência, a adoração, o serviço de todo ser que Ele trouxe à existência. Nós dependemos 100% de Deus. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos de Deus. Deus é autossuficiente. Deus é independente de qualquer ser criado. Deus não é um ser que se mistura no sentido de fazer parte dessa criação, como alguns têm pregado, né? Deus é tudo e tudo é Deus. Não, Deus não é assim. Deus é um ser absoluto, um ser único, e não há ninguém semelhante a Deus. Então é importante que a gente enfatize isso. Mas mesmo Deus sendo quem Ele é, glorioso e todo-poderoso, Ele está envolvido sim 100% com a criação. Sem se misturar com ela, Deus está envolvido com a sua criação, de modo que as coisas que acontecem nesse mundo não passam desapercebido diante de Deus. E nada foge do controle daquilo que o próprio Deus planejou. Pode ser que para nós, em alguns momentos, pareça um caos, uma coisa incompreensível. O próprio apóstolo Paulo, diante de algumas situações, ele ficou perplexo do que estava acontecendo. Mas ele não perdeu a esperança. Embora a perplexidade pertence a nós. Nem tudo nós entendemos, compreendemos. Mas estar perplexo não significa que nós estamos sem esperança. Porque nós cremos em um Deus que reina e que governa sobre todas as coisas. Então, dito isso, nós vamos continuar lendo alguns textos e explicando esses textos, e para conforto, edificação e encorajamento dos irmãos para a oração. Então é importante que nós tenhamos o conhecimento das Escrituras de Deus, e para nós podermos também nos aproximarmos de Deus corretamente. Então, dentro dessa visão de que Deus governa todas as coisas, nós temos lá em Daniel capítulo 4 um rei chamado Nabucodonosor. Nós já falamos que Deus havia dado poder para ele, e as nações da época de Nabucodonosor foram submetidas ao poder de Nabucodonosor pelo próprio Deus. Mas houve um momento que Nabucodonosor, no seu orgulho, na sua arrogância, ele acreditava que o poderio que ele havia formado na Babilônia era obra dele mesmo. Então ele se ali engrandece, e é quando então ele ouve uma voz que ele seria então lançado junto com os animais, e durante um tempo ele passaria ali, até que ele reconhecesse que Deus é Deus nos céus e Deus na terra. Então no finalzinho do capítulo 4 de Daniel, capítulo 4, aí no verso 36 e o verso 37 diz assim. Vamos pegar o verso 35. Na verdade, vamos pegar os versos 34 em diante, que diz assim: Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa lhe deter a mão, nem dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor, buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu trono, e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então,
Lembrando aqui então, o que acontece? Nabucodonosor então, por Deus, ele é lançado entre os animais, ele fica um tempo ali, e aí Deus, depois desse tempo, Deus restabelece o entendimento dele, e ele percebe então que Deus é o Altíssimo, que Deus é o Senhor dos céus e da terra, e que tanto os moradores do céu quanto os moradores da terra estão debaixo do comando de Deus. E não há quem possa impedir a mão de Deus para Deus fazer algo contra ou a favor. Então, isso demonstra o que é a soberania de Deus. Esse era o rei mais poderoso da época. Nabucodonosor, no seu período, ele foi o rei mais poderoso. Todas as nações estavam debaixo do seu governo, do seu reinado, porque Deus havia colocado. O próprio povo de Deus, ali representado por Judá e Jerusalém, estavam debaixo do domínio de Nabucodonosor. Tanto é que em Daniel, quando começa Daniel começa no capítulo 1 dizendo que Deus entregou Jerusalém, né, Judá e Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor e também os utensílios da casa do Senhor. Então ele percebe isso, que o Deus soberano é aquele que domina e que Israel estava no Egito, né, Judá e Jerusalém estavam no Egito, ou melhor, na Babilônia, porque Deus havia entregue eles nas mãos de Nabucodonosor. Isso é soberania, isso é poder. Deus exercendo o seu poder soberano sobre a vida de indivíduos e sobre a vida de reis e dominadores. Então, tudo pertence a Deus e tudo obedece à voz do Senhor. E nós, como cristãos, é importante que nós tenhamos essa visão de Deus. Mas uma visão bíblica, de acordo com as Escrituras. Porque Deus está dizendo para nós quem Ele é e o que Ele faz, o que Ele pode fazer. E eu creio que para um cristão verdadeiro isso é conforto, é alegria, é motivo de ânimo e de se colocar na presença de Deus, sempre compreendendo que não há ninguém maior do que Deus, mas que todos os poderes estão debaixo das mãos de Deus, e Deus controlando todas as coisas. Então aqui nós temos no Antigo Testamento esse registro então do rei Nabucodonosor reconhecendo que Deus estava acima de todos e que não há quem possa resistir à mão do Senhor. Então Deus domina e governa sobre todas as coisas. No Novo Testamento, nós vamos então agora para o Novo Testamento, e lá no Novo Testamento também nós encontramos referências ao governo, ao domínio de Deus. Quando nós vamos para Atos, por exemplo, poderíamos pegar outros textos, mas nós vamos para Atos, capítulo 17, o apóstolo Paulo chega até em Atenas, aí ele percebe a idolatria que há ali em Atenas, então ele vai pregar, vendo os templos, né, os altares que havia ali. Paulo então toma aí uma referência que está lá em Atos capítulo de número 17, verso 23 em diante, diz assim, Atos 17, a partir do verso 23 diz assim: porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. Pois a esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele, ou ele mesmo, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Então veja que o apóstolo Paulo, quando ele vai descrever a pessoa de Deus, ele diz que Deus é o Criador dos céus e da terra, Senhor dos céus e da terra. Paulo diz que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. É importante destacar isso, porque Deus não precisa de templos. Os templos que nós temos para adoração é para nós, na verdade, e ali nós adoramos a Deus, onde nós nos ajuntamos, mas Deus não precisa disso, até porque Deus não tem limites, não é? Então ele não precisa disso, ele não precisa da sua criação. E Paulo diz que esse mesmo Deus é que dá vida, respiração a todos. E fala que Deus estabeleceu que de dois, no caso aqui, creio que de Adão e Eva, Deus encheu toda a terra. E Deus colocou limites para todas as nações, para mostrar o seu poder, então, soberano, de dirigir todas as coisas, de todos os seres humanos,
de formar as nações e de estabelecer limite às nações, de acordo com a vontade de Deus. Então, isso demonstra a soberania de Deus, o poder que Deus exerce sobre esse mundo que Deus criou. Então, o território brasileiro é do tamanho que é porque Deus estabeleceu os limites. O território argentino, o Paraguai, o Uruguai, o chinês, o russo, os limites de cada um deles foram estabelecidos por Deus. Como também os limites dos mares, né, dos oceanos, eles chegam até onde Deus ordena, porque Deus governa e reina sobre todos os seres que Ele criou. Então, a Bíblia nos ensina isso. E para nós que somos cristãos verdadeiros, isso é motivo de grande alegria, de grande conforto e uma motivação para nós adorarmos a Deus na beleza da sua perfeição, como Deus soberano. E sabendo que a nossa vida, ela está nas mãos de Deus. E que nada vai acontecer conosco sem que Deus queira que aconteça. Então isso é importante que nós guardemos no coração. É claro que nós temos que tomar cuidado com algumas coisas, né? Tem aqueles chamados fatalistas, né? Eles costumam dizer, já que Deus determinou todas as coisas, Deus decretou todas as coisas, então eu vou me atirar na frente de um carro e se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Se eu tiver que viver, eu vou viver. Então é Deus que determina isso. Deus não chamou a gente louca, não, viu? Tome cuidado com isso. Nós não podemos tentar a Deus. O Senhor Jesus nos ensina isso na tentação que Ele teve no deserto, quando Satanás vem até Ele e diz, se tu és o Filho de Deus, né, lança-te abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te tome nas tuas mãos e não te deixe tropeçar em nenhuma pedra. Jesus responde a Satanás dizendo, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A soberania de Deus não nos permite tentar a Deus. Já que Deus é assim, então não é assim não. Então já que Deus determinou tudo, então eu posso entrar no meio das pessoas que estão contaminadas e eu não vou ser contaminado. Não é assim que funciona, irmãos. A fé, ela não implica em ignorância. A fé implica em conhecimento, em conhecer quem é Deus, saber qual é a vontade de Deus. E diante disso, nós temos uma postura correta na presença do Senhor. Lembrando que eu só vou pegar se Deus quiser, e se Deus não quiser, eu também não vou pegar. Agora, lembre sempre disso, que por isso eu não vou tentar a Deus, eu não vou abusar. Eu vou usar os recursos que aí estão diante de mim, que Deus tem deixado, e fazer uso deles. Porque o mesmo Deus que traz o vírus, não é o Deus também que levanta as autoridades, como por exemplo o nosso ministro da Saúde, e as orientações que ele tem dado. É importante que a gente se atente para isso, como também os produtos que aí estão, né, que nós podemos usar, então também são produtos que vêm a partir daquilo que Deus criou. Pertencem a Deus, então nós temos que usar a sabedoria para lidar com essas coisas. Então é importante que nós entendamos isso. Então o que Lucas aqui registra é que o Senhor então é aquele que dá vida, respiração e tudo mais aos seres humanos. Lá em Atos capítulo 4 também nós temos uma declaração importante ali, quando Pedro ele é liberto da prisão, ele volta para a igreja falando das ameaças que as autoridades haviam impostas sobre ele. Então Pedro diz o seguinte na sua oração junto com a igreja, né? Uma vez soltos, lá em Atos capítulo 4, a partir do verso 23, uma vez soltos, procuraram os irmãos, lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntamente a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Então veja que
A visão que o apóstolo Pedro tem, juntamente com a igreja da época, de que os problemas que estavam acontecendo ali, aqueles que se levantaram contra Cristo, aqueles que agora estão se levantando contra a igreja, qual era a visão que o apóstolo Pedro junto com a igreja tinha? Que aquilo era obra das mãos de Deus. O fato de Jesus ser entregue nas mãos dos gentios é porque Deus assim havia determinado. E na oração, Pedro dá muita ênfase nisso, que Deus criou os céus e a terra, né, e que Ele é o soberano dos céus e da terra, e que Ele já havia profetizado por boca de Davi, por obra do Espírito Santo, das coisas que iriam acontecer. Somente um Deus soberano e absoluto que pode fazer isso. Então essa é a nossa fé. É isso que nós cremos a respeito de Deus. Que Deus é um Deus soberano, Senhor dos céus e da terra. E nós temos que entender então que esse vírus, essas calamidades hoje que estão acontecendo, nós falamos nas primeiras mensagens, sim, é o juízo de Deus se manifestando na terra contra o pecado do homem, mas lembrando sempre também que Deus é o Senhor que está por trás de tudo isso e agindo de forma soberana sobre a vida, sobre a saúde, sobre o corpo humano, de tal maneira que aqueles que vão pegar é por determinação de Deus, aqueles que não vão pegar também é por determinação de Deus. E se acontecer uma cura, se acontecer um antídoto para esse problema que nós estamos enfrentando hoje, também será ato da soberana providência de Deus. Ato da soberana providência de Deus. Então, meus irmãos, eu quero que os irmãos leiam esse texto novamente, os textos que eu anunciei, nessas mensagens que aí eu tenho mandado, nessas reflexões, e meditem neles, guardem no coração dos irmãos, que sejam esses textos motivos de oração para os irmãos, e trago aqui um pouco mais do que a Bíblia fala a respeito de Deus. Então é nesse Deus que nós confiamos, é nesse Deus que nós nos apoiamos, e Ele é a nossa única esperança. Nós vamos gravar mais alguns vídeos, mas os que aqui estão é para o estudo, para a edificação dos irmãos. E se você ainda que está me ouvindo aí, talvez você não seja um cristão verdadeiro, esse é o momento de você pensar bem, porque a sua vida pertence a Deus, você pertence a Deus, a totalidade da sua vida pertence a Deus. E o Senhor, Ele não vai pedir licença para você para te dar a vida ou para tirar a vida. Ele faz isso sem pedir licença porque Ele é Deus. Mas há um caminho que você pode seguir. E o caminho é o Senhor Jesus Cristo. Cristo veio ao mundo, se fez homem, assumiu o nosso lugar, foi obediente a toda a lei de Deus, sofreu a humilhação que Ele sofreu, Ele foi pregado em uma cruz, ali Ele padeceu, Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, durante 40 dias andou entre nós, depois foi assunto aos céus, subiu aos céus, de onde Ele vai voltar para julgar vivos e mortos. Mas lembre que somente por meio de Cristo que nós podemos ter comunhão com Deus. Creia em Cristo agora. Creia em Cristo agora. Tenha Ele como seu Senhor e Salvador da sua vida. Ele é a nossa única esperança. Somente nele nós podemos confiar. Ele é a nossa única salvação. E não há outro em quem nós podemos nos apegar, a não ser Cristo Jesus. Venha a Cristo sem demora. Venha a Cristo já. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude. Amém.